Alô, alô, tripulantes! Nesse episódio de Mooncast, eu não vou receber um convidado, mas dois convidados mega especiais. A primeira vocês já conhecem, neurocientista psicóloga Ana Luz Zarif. Ela esteve aqui com a gente no primeiro episódio dessa temporada. Mas hoje ela trouxe um convidado junto com ela, que é nada mais, nada menos do que o Bruno. Eu esqueci de trazer os meus leicinhos, né? Porque o Bruno, além de marido da Ana Lu, ele é responsável pelas maiores experiências que com certeza você já presenciou. Ele já trabalhou com grandes marcas, hoje ele é sócio de uma grande agência chamada Musicalize. E bom, a gente vai falar com eles aqui durante o episódio. Sejam bem-vindos ao Mooncast! Que alegria daqui de novo. Eu falei do leicinho, mas eu ia trazer, eu esqueci de comprar ontem. Eu ia trazer o leicinho Só pra fazer uma firula. para receber o Bruno, gente, porque assim, o Bruno. Só para vocês entenderem, contextualizar, toda vez que ele faz um vídeo, ele não é produtor de conteúdo nas redes sociais igual a Ana Lu, que tá lá todos os dias. Mas quando ele resolve botar a mão na edição lá para fazer um vídeo, você se prepara que você vai chorar. Que ele mexe com as emoções. Todo mundo chora, é impressionante. Muito obrigado, Pepe. Eu tô honradíssimo pelo convite. Eu que tô muito feliz que você aceitou, porque você é o cara dos bastidores, assim, atrás da câmera. Mas hoje, né, eu tô muito feliz que eu tô aqui com esse casal maravilhoso, que vocês não tiveram nenhum casamento hoje. Nossa, cara. Que a gente A agenda de casamento de 2024 foi bizarra. Eu tô muito feliz que vocês estão aqui. E não é meu casamento, mas assim. A gente viria. Não, meu casamento, por favor. Não. Eu tô dizendo, mesmo não sendo o seu casamento, a gente viria no que seu você casamento. pediu, Pepe. E, gente, ó, vamos começar aqui, ó. Vocês têm carreiras extremamente diferentes. Bruno vai pro escritório, né? E não só no escritório. O escritório do Bruno, além dele ir pro escritório dele, ele tem que ir lá visitar a experiência da marca. Vai até o Rock in Rio, vai até o Lollapalooza. A Ana Lu, liberdade geográfica total. Se você abrir o computador aqui, você já tá trabalhando, né? Mas como é que vocês conciliam isso dentro de casa? Eu acho que a primeira coisa que eu queria saber, como vocês se apoiam no trabalho de vocês e como vocês conciliam essa rotina que é muito diferente, né? É, bem diferente. Quer falar, amor? Eu acho que é muita empatia. Né? Assim, tem uma coisa que a gente foi entendendo ao longo do tempo, que é de como a gente respeita muito a rotina do outro e o que o outro faz atualmente, gosta de fazer, etc. Então, acho que tem um lance muito de combinado, de entender o que que é importante para o outro e a gente ponderar, né. Às vezes até dá uma: "Pô, mas, não dá pra fazer uma viagem aqui, não dá pra fazer não sei o que ali". Aí tipo: "Pô, mas lembra, eu trabalho assim e tal". Ah, é verdade. E aí, ao mesmo tempo, o contrário também acontece de, a gente tá numa viagem, tá né, em alguma coisa e às vezes, né, tá numa fase de lançamento de alguma coisa, né, tipo, Uhum. coisa assim, e ao mesmo tempo é isso: "Pô, mas tá muito no celular e tal", ela pô, a gente senta, conversa, ela explica, fala: "Não, verdade, você tá em momento de lançamento e tal". É. Então acho que tem um lance muito de ponderar e entender o lugar do outro, né, entender o que é importante para o outro também, na fase que a gente tá. É que, querendo ou não, vocês dois estão em carreiras que não são tão tradicionais, né? Zero. Quando alguém te pergunta o que você faz ou o que você faz, você tem que sentar e explicar. Não é tipo, sou médico. É Né? verdade. Eu também tenho que sentar e explicar. E nem às vezes a pessoa finge que entende. Ela, entendi. Entendi. Perguntou só por educação. Aquele menino que faz o Lollapalooza. Sabe, a pessoa. Não, tem amigas minhas que até hoje acham que o Bruno faz os shows. Amiga, o Bruno vai fazer o show tal? Será que ele consegue comprar ingresso antecipado? Porque vai esgotar muito rápido? Eu falo, gente, o Bruno não faz o show. Criança que eu recebo, assim, eu não tô organizando o show, tô organizando a experiência dentro do show, e aí Mas quando a Ana Lu, ela teve essa transição de carreira, assim, como é que foi dentro da casa de vocês, né? Porque querendo ou não, você começou, você estava lá fazendo faculdade, aí você estava dando aula de yoga, né? E aí você começou a postar conteúdo nas redes sociais, mas virou um negócio que eu acho que nem você achou que viraria, né? Nunca imaginei. Mas assim, o Bruno, ele sempre foi o meu maior apoiador desde o dia 1, né? E isso é uma coisa que eu acho que me deu muita força.
Porque eu gravava os vídeos e ele estava lá, tipo, me ajudando. No início ele falava: "Não, fala assim pra câmera, edita desse jeito, coloca mais energia nisso". Que ele sempre teve muito mais aliás, desde o início, antes de eu começar a postar vídeo, uns 2, 3 meses antes, né, ele consumia muito conteúdo de criadores de conteúdo e ele mandava pra mim. E aí eu aprendi muito, né, como criar um conteúdo, como fazer um bom gancho. Então, aquilo ali eu fui aprendendo e fui juntando, e quando eu fiz os meus primeiros vídeos ele estava lá, ele me ensinou a editar, ele assim, ele foi muito, tipo, me carregou praticamente no começo, né, ele mega, tipo, me apoiava. E os dias que eu falava: "Ai amor, hoje ninguém viu o vídeo, hoje não teve comentário, flopou", aí ele: "Calma, tá tudo bem, tipo, amanhã você posta outro". Então ele super fez esse processo até mental comigo, né, no início. É, é. Foi na nossa o ponto de virada foi na nossa viagem de comemoração de 1 ano de casado. Né. Foi quando, assim, eu já vinha, assim, eu sempre muito freak com esse negócio de gostar de audiovisual, de gostar de fotografia e tal. Eu já vinha comprando equipamentos sem saber para que eu iria usar. E e a Ana Lu também me ensinou muito nesse sentido, assim, porque foi tanta coisa que eu fui comprando, assim, de fotografia que eu uso bastante, mas ao mesmo tempo muita coisa de vídeo. Porque no fim das contas acho que sempre tem aquele desejo de: "Ah, um dia eu quero produzir alguma coisa", e, né, como você falou né, do fato de eu gostar de vídeo, etcétera. De fato eu gosto muito, é uma forma como eu gosto muito de me expressar, como eu percebi que eu sei me expressar, que eu consigo acessar meu coração de alguma forma e trazer isso pra fora de algum jeito. E foi isso, assim, só que a gente ao longo do tempo, né, assim, eu ia passando muita coisa pra ela e muitas vezes ela fala: "Ah, tá bom, isso não me interessa". Eu falo: "Não, mas olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui". E ela normalmente ela não se interessa muito no início, mas depois parece que vira uma chavinha, a bichinha pega, faz tudo sozinha e vai fazendo, vai tocando. É, assim foi com Chama de late adopter, ele é, fala que eu demoro ela é a late adopter do casal, exatamente. eu demoro pra pegar É. a necessidade das coisas, mas quando eu pego É. sempre E foi atrasada. assim com fotografia nessa viagem do Japão que a gente fez. A gente eu levei 2 câmeras, falei: "Ó, essa viagem eu vou levar 2 câmeras, vou deixar uma com você". "Ah, tá bom". E eu, em várias viagens, tentei: "Ah, não, porque o ISO é isso, tentando ensinar algumas coisas de fotografia, ela nunca se interessava. "Ah, tá bom, mas isso não me interessa muito". E nessa viagem ela começou a perguntar, porque ela estava com a câmera na mão: É. "Ah, mas o ISO serve pra quê então? Ah, então abertura é o quê?". E aí foi assim, e tirou fotos maravilhosas, só que é sempre isso, tem até um amigo que brincou comigo, que ele que brincou com a gente, ele fala assim: "Cara, a Ana Lu começa a fazer uma coisa do tipo assim, dá 15 dias ela tá fazendo melhor do que o Bruno". E aí É fica verdade. e aí é uma coisa meio assim, porque ficou uma coisa de eu estimulando, 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 e aí quando ela começou a fazer, ela só pegava o celular e fazia que nem um trator, e ela é assim com tudo que ela faz, e por isso que, sei lá, não é à toa que tem aí 2 transições de carreira já tão nova e tudo. Então assim, é muito bonito de ver também o como ela pega a coisa e absorve o que é importante pra ela e bota em prática e tá do tamanho que tá fazendo o que tá por mérito 100% dela. Foi que ele enche muito minha bola. Mas mas essa parte é muito importante pra quem tá principalmente pra quem tá no digital. Eu acho que em tudo na nossa vida é sempre bom ter alguém incentivando a gente, mas no digital a gente tem que lidar, né, com exposição, com julgamento. E você ter alguém dentro de casa ali te apoiando, e acreditando no que você tá fazendo, porque muita gente não acredita no digital, né, e essa é a verdade. Não acredita não porque, eh, não por maldade nem nada, não acredita porque é aquela coisa de não saber exatamente, tipo, o que que isso vai dar. É. Então Nem muita se gente vai fica com dar. medo, né, fala eu já recebi mensagem de amigas minhas que eram muito próximas, quando eu comecei, falando assim: "Você pode parar de fazer videozinho e começar a trabalhar?". Olha só. Tipo, desse jeito. Não, assim, exatamente esta mensagem, Já tô sabe. curiosa pra saber E ficou na minha cabeça, e ficou tanto que eu falo disso até hoje, de tanto que ficou na minha cabeça, porque me deixou mal, assim, sabe, me fez duvidar de mim. Então é muito importante ter alguém em casa. Eu também tenho alguém em casa, então já me ajuda, né, bastante. Mas assim, eu falo muito de empreendedorismo consciente aqui, porque empreender não é abrir CNPJ, né. A empreender é realmente provocar uma transformação na vida de alguém com aquilo que você oferece. Abrir CNPJ, aí você é empresário, né. Eh, bom ponto. mas e você, Bruno, como é que começou a sua parte de empreender? Porque, né, você também tem uma empresa gigantesca aí que,
Nossa, muito conhecida no mercado. O Bruno nem imagina o quão conhecida é a empresa. O Bruno não imagina o quão conhecido ele é. Quando eu posto alguma coisa que tá o Bruno, um monte de gente. Você conhece o Bruno? O Bruno da Musicalize, o Bruno. Né? Ele nem imagina o tamanho do impacto ali. Mas como é que foi isso? Como é que foi pra você? Porque também é algo fora do tradicional. Eu acho que a vontade por empreender, não sei, pelo menos falando por mim, assim, eu tenho a sensação de que é uma coisa que meio que é um chip que nasce junto com você, assim, né? Eu desde que eu me entendo por gente, assim, quando eu tinha, sei lá, 13 anos de idade, eu já tinha não, Conta do que você vendia. não. Desde que eu tinha 13 anos de idade, eu já comecei, eu lembro de ser o meu primeiro pensamento de: "Ah, eu quero fazer um negócio aqui, pá, pô, eu posso vender isso aqui", negócio no colégio, sabe, tipo, O coisas. que você vendia? Agora eu quero. Ela me expôs, Não, eu fazia no Rio tem um negócio chamado bobiteco, que é basicamente um caninho que você coloca uma bexiga, né, uma bola de encher atrás, aí você bota um feijãozinho, ele vira tipo uma arminha, que você hoje como se fosse um estilingue moderno, uma coisa assim. E estava tendo uma obra na minha casa, na época, num banheiro e tudo, e aí tinha um pedreiro lá que, enfim, a gente eu pedia pra ele cortar o cano, era todo amigo do pedreiro e tal, tipo: "Pô, corta o O cano pra Bruno é mim, amigo sei de o quê". todo mundo, né? Ela: "Ah, Tipo corta o assim, cano pra mim e tal", tipo, aí cheguei, eu arrumei um sócio, que era o menino que morava no condomínio do lado, que hoje é meu amigo até hoje, o Léo. E a gente ficava em casa produzindo os bobitecos pra vender na escola, mas a gente conseguiu vender tanto bobiteco que isso começou a dar problema, que começou um tiroteio de durante a aula, e aí a diretoria foi lá, confiscou todos e tudo, Fechou a empresa. foi um super caso, eu fechei a empresa, a gente faliu. Foi minha primeira falência. Mas assim, brincadeiras à parte, né, isso mostra, e aí depois eu, né, entrei na faculdade, aí antes de entrar na faculdade, né, quando eu estava no colégio, eu já comecei né, meus irmãos são mais velhos, meu irmão tinha uma empresa de eventos já e tudo. Então, eu já comecei, né, com essa ideia de: "Ah, putz, vou abrir uma empresa de evento pra fazer festa de formatura no Rio e tudo", aí juntei com um amigo, aí quando eu entrei na faculdade, já falei: "Pô, vou abrir uma agência". Então eu sei, é engraçado, porque até nunca tinha parado pra refletir, tudo em relação a tudo isso, mas, pra falar um pouco sobre essa vontade de fazer alguma coisa, né, então isso foi sempre uma coisa que ficou na minha cabeça. Mas ao mesmo tempo, né, eu senti que na época eu precisava, né, aprender e tudo, e eu falei: "Pô, vou fazer então minha carreira dentro de comunicação, dentro de agência", e sempre fui um estrategista de marca e tudo, Você trabalhou dentro de agência? em várias agências. Ah, eu achei que não. Eu achei que você já. Não, não, trabalhei em várias. posso contar mais uma curiosidade sobre o Bruno? Lá Coach. lá vem, eu não sei se Querendo pode. saber tudo. É porque ele falou que eu decidi que eu ia fazer a minha carreira dentro da comunicação, porque acho que rolou em algum momento uma decisão que você teve que tomar, né? Porque a mãe do Bruno é atriz Nossa. e ele fez várias participações em várias novelas, inclusive em Malhação. E ele era chamado pra fazer participações. Eu quase na virei Globo. ator, eu tenho DRT, eu fiz teatro durante 10 anos e tudo, então E a outra opção era ele ser ator. Só que isso na época de colégio, né? E aí é sempre em paralelo ali, porque eu acho que isso conversa muito com os vídeos hoje, né? Tipo, então quando você começa a juntar os pedacinhos do Bruno, tipo, você começa a entender um pouco mais, assim, tudo isso. Mas acabou que a carreira de ator, assim, foi algo que foi muito importante pra mim, pra minha sensibilidade, pra minha, né, pra minha intenção, pra trabalhar com comunicação. Então, isso me construiu também como pessoa, né? Então, de alguma forma, eu uso isso em meu favor hoje, assim. E aí, passou o tempo, fui trabalhar em várias agências, fui fazer mestrado fora, fiz mestrado na Inglaterra, né, em Manchester, numa escola de digital chamada Hyper Island, que eles se auto-intitulam a Harvard do Digital, de inovação e tudo. Então sempre, né, fui NBS, fui Naked, fui DPZ, fui Wonderman, fui várias agências grandes, né? Justamente porque eu achava que eu precisava pegar um pouco, se eu queria fazer alguma coisa no futuro mais relacionada a isso, eu precisava aprender com os melhores, né? Então eu, né, fiquei durante muitos anos trabalhando, durante 15 anos aí trabalhando, né, mais um pouco, em comunicação, né, em agência. E aí foi quando chegou o ponto de virada que o meu irmão, né, ele
teve uma grande empresa de evento, né, a Mão do Entretenimento, depois XYZ, e aí depois disso ele veio, né, saiu da XYZ, vendeu a parte dele e tudo, e aí ele ficou entendendo qual seria o próximo passo, e aí ele enxergou uma grande oportunidade no mercado, né, com os contatos que ele sempre construiu nessa empresa, e aí a gente meio juntou as capacidades, assim, né, ele me chamou e falou assim, cara, eu tô pensando em fazer um negócio assim, assim, assado, vamos desenhar isso aqui e tal, e aí a gente começou a desenhar junto o que seria, o que virou hoje, o que hoje é a Musicalize e tudo. Mas é engraçado, aí juntou, né? Aí veio o Luiz Gustavo também, que é o nosso sócio, né, também, mas por um ponto de vista de produção, né? Ele sempre teve a mão muito na massa. Hoje ele é head de operações, que é nosso outro irmão. Então a gente juntou em 3 irmãos com capacidades, né, muito complementares, assim. Eu, por um ponto de vista muito estratégico, o João, por um ponto de vista muito de negócio, né? Que trouxe a oportunidade, que convidou a gente, que, né, falou, temos isso aqui, né? Era só os 3. E aí a gente foi juntando. Eu falei, pô, que legal. Aqui temos de fato uma oportunidade para empreender, para colocar tudo que eu sempre sonhei né, desde 13 anos de idade, vendendo bobiteco no colégio. E hoje em dia é isso, assim. Só que, de fato, às vezes eu não paro para perceber o tamanho que a gente tá. Às vezes eu olho assim e falo, nossa, a gente tá grande, não, olha quanta gente, olha o que a gente faz, olha, né, sei lá, às vezes a gente Quantas pessoas tem na Musicalize hoje? Na Musicalize em si não tem tanta gente, né? Não é uma empresa enorme, gigantesca. Temos 60 pessoas, Grande. né? É grande, mas Não, é considerado uma empresa média. Exato. Só que aí. Da demanda. Exato, de gente fixa. Aí quando a gente tá em festival, por exemplo, a gente já chegou a ter 500, 600 pessoas trabalhando com a gente, né? Simultaneamente, né? De todas as áreas e tudo. Então é isso, assim. Então hoje eu me sinto muito realizado, assim. Às vezes eu fico pensando assim, mas se eu não estivesse fazendo isso, o que eu estaria fazendo? Eu não consigo muito pensar, assim, sabe? É meio louco. Nossa, mas é que é muito legal ver pessoas que estão em carreiras que brilham os olhos, né? E é isso que eu sempre tento trazer pra cá, né? A pessoa que ela gosta do que ela entrega. Porque eu acho que a maioria das pessoas, elas trabalham com o que elas não gostam. Né? Infelizmente, essa é a realidade. A maioria das vezes, pode olhar, o atendimento só o atendimento já mostra muita coisa, né? Então, a pessoa, ela não tá lá com prazer. E aí eu fico pensando, caramba, né? Tipo, são muitas horas do seu dia, que tem até um livro, eu acho que tem aí atrás, tem um livro que é do João Branco, que é do Mac, né? Agora não é mais do Mac, mas ele tem um livro chamado De Propósito. É muito interessante esse livro. Muito interessante. Aliás, não, depois eu pego. Eu tenho um livro pra te dar, mas tô ansiosa pra ler esse. Eu nem ia te dar no ar, mas eu lembrei aqui. É que eu tô me sentindo em casa. É verdade. Tô parecendo tô mas eu acho que é isso mesmo, né? Essa é a ideia do podcast. E assim, quando você conheceu o Bruno, você tava em que fase da sua carreira? Eu tava. Quando eu conheci o Bruno, antes da gente ter, enfim, qualquer coisa. Vamos. Tá, pode contar essa parte. Não, assim, antes de eu ter qualquer coisa com ele, eu estava no mundo corporativo ainda. Só que a gente não se conheceu, né? Então não é que o Bruno conviveu com a Ana Lu do mundo corporativo. Quando a gente começou a sair, enfim, a namorar, eu já tava no meio da minha transição. Então foi a minha primeira transição e ele foi um pilar muito importante também nessa época pra mim, né? Porque eu sempre senti muita segurança com ele. E foi uma a parte da yoga, né? Tá. Foi uma época. Então, só que eu ainda não sabia que era yoga. Então, esse que é o lance. Eu voltei pro Brasil do meu sabático e eu tinha pouquíssima estrutura do sentido de o que eu vou fazer agora. E o Bruno, tipo, sempre bancou muito isso comigo, sabe? Tipo, tá tudo bem, você vai encontrar, não, né, não tenha pressa, dá tempo ao tempo, você sabe fazer um monte de coisa, vai vendo essas oportunidades. Então. Ela é a pessoa mais inteligente que eu já conheci. Cala a boca. Mas foi uma Inteligente e época. mão na massa. Junta as duas coisas, acabou. Faz o que ela quiser. Hoje em dia eu vejo isso, mas antigamente eu não via. E as pessoas me criticaram muito, né? Quando eu fui sair, eu escutei de muita gente. Nossa, você estudou tanto pra dar aula de yoga, né? E pessoas que depois vieram fazer aula de yoga comigo, tá? Fica a dica. Mas enfim, nessa época não tinha nada, não tinha aluna, não tinha nada. Só tinha uma formação em yoga e eu sabia que eu não queria voltar pro mundo corporativo. Então, foi essa fase que eu comecei a namorar com o Bruno.
E ele sempre me incentivou muito. E é muito louco, Pepe, porque eu postei até um vídeo esses dias falando sobre como a expectativa que a gente tem nas coisas, ou que os outros têm na gente, mudam os nossos resultados. Então, o fato dele acreditar tanto em mim, o fato dele sempre me incentivar muito, ele e minha mãe, né, também não posso dizer que minha mãe sempre foi uma grande incentivadora, fez com que eu tivesse muito mais confiança em mim pra eu poder começar as coisas e bancar as minhas decisões, sabe. E aí eu comecei a dar aula de yoga, ele também super sempre me apoiou, eu fazia na pandemia, lembra, eu fazia as lives, botava lá o celular, e aí começou a crescer, crescer, crescer e Que na verdade, a parte de yoga você já estava com um grande contato com o digital ali, né? Mesmo sem saber de lançamento e tudo, você já estava com uma plataforma. é, É no final, né? não, no início foi desafiador, porque também eu tinha aquela crença de: "Ai, mas eu do nada vou começar a falar de yoga?". Tipo, as pessoas que me seguem nem têm esse interesse, tipo, são pessoas, são amigos, né, são pessoas que me conheceram na minha outra vida. Mas eu tive muita resistência no início pra falar de yoga, então eu comecei super aos poucos, eu postava umas fotos, nem era época de reel ainda, postava nos stories as aulas que eu dava. Muita gente veio dessa forma, mas a plataforma que eu tive de aula de yoga foi acontecer bem no final do meu momento, né, foi final de 23 ali que a gente lançou, vai fazer 2 anos, que foi bem numa Black Friday. Hum. E e não durou tanto, porque logo em março ali de Logo em 2024 seguida. eu comecei a falar outras coisas, né, que eu já queria falar na época da yoga, mas eu não sabia como. É, e aí você já se posicionou de outra maneira, e aí É, começou outra parte do digital, que foi uma coisa mais estruturada, mas querendo ou não, já estava com o pezinho ali, né? já. Não, e o Float foi muito importante. O Float, que era a plataforma de aula de yoga, né, que eu tinha com uma outra pessoa, ele foi muito importante pra eu entender um pouco mais sobre o digital antes de eu fazer o que eu faço hoje, né. Então eu já tive uma primeira experiência ali, eu já quebrei várias crenças, vários medos, já entendi que eu tinha que fazer muito pra ter o resultado, então foi bem Os legal. primeiros vídeos que a gente gravou, inclusive, Foram do Float. na nossa comemoração de 1 ano, Foram do Float. foram do Float. Todos. Inclusive, tem uma coisa que, né, que a gente nunca falou Do quê? publicamente, mas a nossa ideia Ela tá trazendo um monte de eu tô pérola só aqui, exato. aproveitando. Não, 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 mas isso não é expor, é que quando foi janeiro de 2024, que a gente estava numa viagem na Costa Rica, né, que eu brinco que foi uma viagem portal, É que a verdade. gente passou um ano novo diferente ali, só nós 2 e tipo, sem festa, sem nada, só num momento de autorreflexão, a gente teve a ideia de Nossa, é verdade. começar a criar conteúdo de viagem juntos. É. Então assim, eu abri um blog, a gente abriu um Instagram, eu tinha vários tem o Instagram posts com escritos. 3 Vocês tinham que seguidores. ter A isso. gente fazia vídeo, tudo, só que a gente nunca chegou a postar nada. 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 A gente Não, fez eu fiz pra não falar que a gente nunca postou, mas eu fiz um reel que depois que nunca foi ao ar. que nunca foi ao ar. E eu tenho, assim, uns vários posts de blog escritos que eu nunca postei também. Tem muita imagem de viagem. Bora Tem colocar isso no ar, gigas e gente. gigas. Não, hoje em dia não tem mais como, né, não é mais o foco, mas é interessante porque foi como a gente começou, foi como eu comecei a estudar o algoritmo, foi como eu comecei a aprender tudo que eu sabia. Até que chegou uma hora que eu falei: "Cara, tem outras coisas que eu acho que estão dentro de mim que precisam sair, que tudo bem, eu amo viajar, amo falar de viagem, mas tem muitas outras pessoas que fazem isso melhor do que eu. Isso que eu tenho pra falar, eu acredito que pode ser uma contribuição muito maior". Ai, mas eu posso então dar uma contribuição aqui ao vivo? Por favor. O Paulo Cuenca e a Dani Nossi, né, que são grandes estrategistas e assim, eu conheço eles desde a época que a Dani fazia vídeo de gastronomia, Aham. né? E aí, hoje em dia, o foco do Instagram do Paulo Cuenca é estratégia digital, Sim. totalmente focado nisso, né? Mas se você for olhar o YouTube dele, como eles viajam muito e ele também gosta muito da parte de audiovisual, ele faz alguns vídeos somente sobre as viagens. Olha que legal. E é uma coisa prazerosa pra ele. E tem muita visualização, é muito legal, ele dá dicas muito boas dos lugares que ele vai, porque ele adora viajar para os lugares diferentões, assim, né? Tipo a gente. Então, não, e ter experiências diferentes. Então, ele no Instagram dele você não vai achar isso, mas se você olhar no YouTube dele, tem vários Olha que vídeos legal. muito legais de viagens. Muito e legal. muito bem filmados, muito bem produzidos. Então, É. vocês podem, de repente, Esses dias um cliente meu veio de uma grande marca, né, enfim, um cliente nosso fixo, né, ele tava no lançamento de uma loja, né, lá no Oscar Freire e tudo, e aí ele comentou como assim, porque é uma coisa que, de fato, assim, pra mim são meio que 2 mundos diferentes, né, assim, o lado Bruno empresário, sério, estrategista e tal, né, e o lado Bruno sensível, de viagem, fotógrafo, que gosta dessas coisas e tudo. Então, assim,
E aí foi uma colisão de mundos, porque eu estava nesse evento, aí ele falou assim: "Ah, mas e aí?" Que eu falei: "Ah, que a gente acabou de voltar do Japão, né". E aí ele falou assim: "Ah, mas e aí, mas você vai soltar alguma coisa, algum". Aí eu falei: "Mas soltar o quê?" Ele: "Não, algum vídeo". Eu nem sabia que ele me seguia no Instagram, eu achava que ele não me seguia no Instagram. Ele: Também do vídeo não "Vai sabe. soltar algum vídeo, não sei o quê", porque eu falei: "Mas do que você tá falando?" Ele falou: "Não, porque eu vi um vídeo que você fez pra sua mulher, com não sei o quê, com, cara, super produção, com drone, com não sei o quê, com isso, aquilo". Fiquei todo sem graça, eu falei assim: "Que isso?" Eu falei: "Nossa, você viu esse vídeo?" Aí ele falou: "Nossa, eu fiquei impressionado, não sei o quê". Eu falei: "Caraca, que legal". Ele tá aos poucos se conectando com essa ideia de que ele é foda em outras coisas. De que ele é, sabe? Eu não tenho outra palavra pra dizer, mas é isso. Mas assim, se você for olhar lá, né, tem um cara que eu sou muito fã dele, Leonardo da Vinci, gente, e tem uma tem um Cara, um sujeitinho. é um pequeno cara, não é porque é que tem umas coisas assim, gente, juro, eu tenho muito umas fases da minha vida, né, então, tipo, eu tive uma fase que eu fiquei viciada em Leonardo da Vinci, gente, eu ficava vendo tudo do Leonardo da Vinci. Hiperfoco. Não, assim, mas assim, eu não. Qualquer tempinho que eu tinha, você ia olhar assim, eu tava lá, tipo, no Google, Leonardo da Vinci, qual o signo, qual a data de nascimento, eu não sei. E aí, eu me inspiro muito nele nesse sentido de que eu percebo que a humanidade, ela foi evoluindo e a gente esqueceu muito da nossa essência, né? Tipo, o cara, ele era tudo. Ele não, qual que era a profissão dele? Tudo. Ele era pintor, ele era escultor, ele era médico, né? Ele era estrategista de guerra, ele era biólogo, físico, astrólogo, astrônomo. E porque nós somos seres plurais, né? E aí eu acho que quando a gente começa a sair da carreira tradicional, né? Porque é muito difícil, por exemplo, uma pessoa fez medicina. É muito difícil a pessoa falar vou me posicionar como médico, como personal trainer, como. Só que tá tudo ligado à saúde. Tá? É, verdade. Mas é muito difícil. Ele vai querer se posicionar como médico, né? Não E tem como. mesmo que não esteja, né? E aí eu vou falar uma coisa, assim, vou chegar com a minha hipocrisia aqui, porque eu tenho muito essa resistência no meu conteúdo. Mas eu fico pensando, né? Porque recentemente a gente, enfim, foi conhecer uns lugares legais, de restaurantes, bares e tal. E eu dificilmente eu posto isso, né? Então, só que é uma parte da minha vida. A gente gosta muito de sair pra comer, assim, a gente gosta de viajar. Então, em viagem eu me permito postar absolutamente tudo. Mas aqui eu vou focando muito naquele conteúdo que eu sei que é o motivo pelo qual os meus seguidores estão ali. Só que eu posso ser a Ana Lu, né, que fala sobre mentalidade, e a Ana Lu que sai pra jantar e mostra um lugar legal, né? Então, isso eu tenho muita dificuldade ainda. Tá melhorando, mas enfim, de unir esses dois lados e mostrar que tá tudo bem, né? Eu falar também sobre um lugar que eu conheci, ou uma marca que, enfim, que não tem 100% a ver com psicologia, neurociência. Então, eu tô navegando isso. Eu acho que tem fases, né? Eu acho que quem tá começando tem que nichar muito, pra depois expandir. É que depois você vira marca. Mas depois você vira marca, exatamente. Depois não tem como. Tem uma expressão japonesa, eu falei disso na live de ontem, que chama Shoshin, eu tenho aqui, né? O Shoshin, que é o olhar principiante, né? Que os japoneses falam que é olhar pra vida com deslumbre, como se tudo fosse a primeira vez. E é por isso que os conteúdos em viagem, eles dão mais visualizações. Porque a gente começa a olhar pra tudo e como a gente, do nosso ponto de vista, aquilo tá muito interessante, a pessoa que tá assistindo vai achar muito interessante. Né? Igual a minha mãe. Eu adoro contar a história da minha mãe na Argentina. Mãe, como é que tá Buenos Aires? Ela me manda um monte de foto de tijolo. Eu falei, Tijolo? tijolo? Que isso? Olha o tamanho dos tijolos que tem aqui. Aí eu falei, aqui também. É igual, sabe? Tipo, era paralelepípedo, sei lá. Tipo, eu falei, mas é igual. É porque não é igual. Porque né, é a primeira vez que ela viu naquele momento aquilo, entendeu? Então eu acho que na viagem a gente tem esse olhar muito, né? De presença. Presença total. E isso traz um pouco pra reflexão também, de como fazer pra expandir isso para o nosso dia a dia, né? Assim, você falando isso é uma coisa que de fato me desperta, assim, que eu fico: "Caraca, é verdade", assim, tá em viagem, eu tô com uma mochila pesada, com uma câmera, 3 lentes, e o meu olhar tá ali presente, aí né, isso é uma coisa que a gente conversa muito sobre, tipo, o que a fotografia causa em mim, é muito sobre presença, assim, eu não fico
presente de nenhum outro jeito como eu fico tirando foto, por exemplo, né, tipo, percebendo as coisas, falando: "Cara, nossa, olha que lindo que tá isso aqui e tal", e aí pego, boto, eu falo: "Nossa, isso aqui vai ficar melhor com uma lente tal", e aí consegui pegar. E isso, assim, pensei em outros momentos sobre isso, mas agora que você falando, né, me veio um pouco dessa reflexão do tipo: "Cara, como assim, por que que eu não ando com uma câmera dentro da minha mochila todos os dias e tô todo dia tentando estar presente pra perceber beleza nas coisas, como a Ana Lu sempre posta, né, vejo beleza em tudo e tal. Mas é isso, por que que a minha câmera tá só comigo quando eu tô num lugar que não é o meu dia a dia normal, né, o meu assim, qual é a beleza, por que eu não tô porque eu não tô trabalhando o meu olhar pra enxergar a beleza no meu dia a dia normal e sendo que, tipo, na viagem eu faço isso tão ativamente, né, faço isso tão intencionalmente. Então acho que é legal, assim, E ainda mais você trabalha com marketing de experiência, o marketing de experiência ele tá muito nos detalhes, né. sim. A gente começa quem tá dentro de um festival passa rápido, vê um stand bonito lá, "Ah, que legal esse stand de uma marca", até participa de uma ativação, mas não sabe todos os detalhes que tiveram por trás, toda a história que foi contada. Quanto tempo demora para fazer uma ativação? Sim, mais ou menos. Assim, Vamos ser de quando a gente vamos ser começa a trabalhar, né, porque tem, né, às vezes é processo de concorrência, não, tal, mas assim, pensando no momento que a gente começa a trabalhar no projeto em si, acho que vai aí uns 6 meses de trabalho. Então, porque aí tem toda uma história, por que que a gente vai fazer isso? Por que que a gente vai divulgar aqui? Qual vai ser o público daqui, né? Então tem todo esse detalhe, e esse detalhe é muito bonito também de se ver, É. né, quando as pessoas começam a perceber esses detalhes das marcas, né. Tem uma ativação que é muito legal, que acho que é de alguma ONG, que fizeram que era a máquina da felicidade, vocês já viram isso? Não. Máquina da não, isso não é Coca-Cola? Happiness Não, Machine? não, era de uma ONG Ah, mesmo. não Eu sei. acho que eles colocaram num lugar com muita gente, eu não vou saber de onde que é. Uhum. E falava assim: "Todo mundo que entrar nessa máquina, sai feliz e agradecido pela vida rapidinho". E aí quando você entrava, passava um vídeo de todas as dificuldades que as pessoas estavam passando e como elas estavam superando as dificuldades. Aí quando você saía, você falava: "Minha vida é maravilhosa, olha essas pessoas, o que elas estão passando e elas estão felizes mesmo assim, É, não tem como a minha vida não ser tão boa". sim. Cara, é super simples, É. mas olha a história que foi contada ali. É. Não, e o aprendizado que eu acho que conecta essa coisa do pra onde você tá olhando, né, qual que é a perspectiva que você tá colocando sobre a sua vida e como você muda a perspectiva sobre a sua vida quando você tem uma outra referência. Uhum. Que é uma coisa que a gente Tem um vídeo pode teu, fazer. né. Da perspectiva. É. Da perspectiva foi um que viralizou isso. Viralizou. Mas é isso, como a gente não para pra a gente tá tão imerso às vezes na nossa própria cabeça, que a gente não para pra analisar o que que eu tô interpretando dos acontecimentos, né, tipo, Uhum. eu tô tão presa no meu mundo, que eu não consigo ver o tanto de privilégio que eu tenho, quando às vezes eu olho para o lado e falo: "Nossa, é muito louco isso, né". A gente vê uma cena, às vezes, mais triste e a gente começa a se sentir mais grato. Mas não deveria ser assim, a gente deveria se sentir grato porque sim, porque a minha vida é boa, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho saúde. E é uma reflexão acho que interessante A pra gente provocar. ativa muito a comparação, né. E aí, eu percebo que, por exemplo, no digital, muita gente quer ser a Ana Lu, né, muita gente quer ser a Ana Lu. Gente, isso eu falo com propriedade, porque chega no meu Instagram muita gente falando que quer ser a Ana Lu. Só que as pessoas não fazem o que a Ana Lu fez também, elas nunca vão ser a Ana Lu, pra começar. Mas se você quiser se dar bem no digital, você tem que fazer, né. O Bruno falou uma coisa que é muito verdade, você é muito inteligente, você sabe fazer as coisas, mas você faz. Porque tem gente que sabe das coisas, mas não faz, entendeu. A Ana Lu é realmente impressionante, eu falava assim: "Ana Lu, eu acho legal você fazer um vídeo de 30 minutos", de repente, dava 1 hora, ela falava: "PP tá pronto, tá postado, tá não sei o quê", eu ficava assim: "Gente, como assim?". É impressionante. Ela já fez o vídeo, É im já tá lá, entendeu. E dá trabalho, dá trabalho. Dá trabalho ser Ana Lu, não dá? Dá trabalho ser Ana Lu. Nossa, dá muito trabalho ser Ana Lu. Mas posso falar? Eu tenho muita sorte não, eu acho que é merecimento, mas eu tenho estrutura, né, então eu tenho hoje eu trabalho de casa, hoje, né, eu tenho todos os equipamentos do Bruno, hoje eu tive muito da sua guiança, então eu acho que ninguém faz nada sozinho, né, então quero desconstruir essa ideia de que é só a Ana Lu, porque a Ana Lu tem um bastidor grande, assim, por trás. A Gabi também, que eu tenho que citar ela, porque ela não tá aqui, mas nossa senhora, ela é meu braço direito. E e eu acho que isso é engraçado, porque eu sou uma pessoa muito fazedora,
porque eu entendi que é uma coisa sobre faz do jeito que dá e depois você aprimora. Né? Aquele grande clichê da trend do primeiro você começa, depois você fica bom. Porque antes eu ficava num perfeccionismo de não, mas eu não posso fazer porque eu preciso estudar mais e ter. Não sei o quê. E de repente eu falei, cara, eu vou fazer e aí eu vou continuando. E isso vai até um pouco contra, né, essa ideia do detalhe, porque eu sou muito, às vezes, até avoada. Então o Bruno também me ajuda muito nesse sentido, porque ele, além dele ter um olhar detalhista, né, por conta dessa experiência que ele tem com criação de experiência, ele também, ele percebe coisas que eu não percebo porque eu tô muito no fazer. E aí, por exemplo, até por isso que ele tá me ajudando muito na construção de toda a experiência do Travessia, que é o nosso evento. Ia ser meu de próximo dezembro. tópico, mas já que você já entrou, vamos embora. Puxei o gancho aqui, porque o Bruno tá me ajudando a desenhar toda a experiência do evento, que são coisas que eu não teria pensado no impacto que pequenas coisas podem causar, ou talvez eu teria pensado no impacto, mas eu não teria tido a ideia das pequenas coisas. E a gente vai nesse lugar, né? Eu vou fazendo macro e ele vai puxando esse macro e vai desenvolvendo todo o micro de, pô, e se a gente colocasse isso aqui, vamos trazer essa experiência pras pessoas, vamos ter esse momento de reflexão. Faz um vídeo assim pra gente prospectar, a sei lá, gente tá se parceiros complementando muito. Então, assim, porque o Bruno, além do trabalho dele, hoje em dia, ele é o braço direito do seu trabalho também, Com né? certeza. O Bruno ele é o meu sócio. Desde o primeiro lançamento, o Bruno tava lá, gente. Direto. E respondendo várias pessoas ali ao vivo, né? Mas esse é seu primeiro evento presencial. Eu acredito muito que o digital tá indo pra um caminho muito presencial também. Como é que foi que você falou a palavra? Digital. Horrorosa essa palavra. Eu achei horrível. Digital. O pessoal tá colocando físico Na com comunicação digital. usa bastante, viu? Mas é feio, né? Digital. Horrível. É feio, mas É feio, é o que é, exato. Tem um monte de palavra feia. Eu achei que ela Digital ainda, com sotaque meio. Eu nem sabia. Churreia também é feio, não existe. O que é churreia? Esse pelinho aqui, ó. Essa área aqui. Descobri essa palavra. Aleatoriamente. Mas essa palavra do digital, a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, acho que ela escreveu errado. Eu falei, acho que escreveram errado, acho que. Mas faz muito sentido. Inclusive, tem vários Instagrams, né, fora do Brasil, que eu sigo, assim, que é justamente de encontros. The Offline Club, vocês já viram? Não. É muito interessante. The Offline Club é muito interessante. Não tem no Brasil. Mas eles marcam encontros pra ficar com. Não pode celular. Mas o Instagram é gigantesco. Então é tipo. E essa semana vai ser numa praça em Nova York. E tem pelo mundo todo, não tem no Brasil. Vamos criar, vamos fazer. Vai ser uma praça, não sei se é o parque, vai todo mundo. E aí eles filmam, assim, a galera, tipo, lendo livros e conversando, sabe? É bem interessante. Mas eu acho que muita gente tá procurando, né? Inclusive, 2025 foi o primeiro ano que teve diminuição de tela. Ai, né? graças a Deus. Primeiro ano. Que notícia boa. Desde que a gente tá assim, louco. Primeiro ano foi 2025. Isso eu achei bem interessante. Mas como é que tá sendo essa experiência aí de vocês trabalharem? Porque uma coisa é o Bruno nos bastidores de um lançamento, que ele tá lá ajudando na luz, tá ajudando a responder, tá incentivando. Mas agora, peraí, você tá colocando o seu trabalho, que você faz diariamente, dentro de um evento da Ana Lu. Então vocês estão trabalhando diretamente, né? Juntos. Como é que tá sendo isso? Tá. Tem seus desafios, né? Tem seus Assim, a gente tem um timing um pouco diferente para algumas coisas. Então, eu tô extremamente acelerada e o Bruno é um pouco mais cauteloso, né? Então, eu brinco que ele vai mais devagar, né? Como é que eu falo? Devagar e sempre é o lema dele. Mas eu tenho que me adaptar ao timing dele, porque ele, obviamente, esse não é o trabalho dele, né? Ele tem um trabalho full time. E ele tá também, assim, se esforçando muito, se dedicando muito nos horários fora trabalho, pra, tipo assim, a gente tá até, né, trabalhou final de semana, às vezes chega de noite e a gente janta, ele, enfim, se não tem coisa do trabalho pra fazer, começa a trabalhar no projeto. Então, é desafiador a gente conciliar né, eu tenho o dia inteiro meio que pra fazer isso, mas ele não, então, só que tá sendo muito legal, porque a gente tá se complementando, como eu falei, né? Então ele desenvolveu uma apresentação maravilhosa pra gente mandar pras marcas que vão ser parceiras do evento. E ao mesmo tempo. Aliás, alô, marcas, eles estão aceitando. Alô, aí. marcas que tenham a ver com, né, o meu. Tenho certeza que vocês vão ter uma visibilidade muito boa dentro desse evento. O evento, o BP, a gente extremamente qualificado. Exato, a gente tá quase sem vaga já. Então, assim, eu até dei uma segurada na divulgação, porque eu quero, enfim, pensar em agora outras coisas. Mas é isso, a gente tem
tem se adaptado, né? É bom, é complementaridade, né, assim, e ao mesmo tempo é um desafio grande pra mim, porque é isso, eu trabalho pra caramba também, né, no escritório e tudo, até mesmo quando eu volto pra casa ou de manhã e tal. Então pra mim tem sido um desafio e ao mesmo tempo, eh, tem sido também enriquecedor pra mim estar perto dela, né, porque é isso, porque aí eu também bebo um pouco dessa fonte, assim, então eu tenho cada vez mais deixado ir, né, e pra justamente, não ficar tão preso em certos pontos e tudo que eu de fato eu sempre fui assim, mas ultimamente tem sido bem menos, assim, tô conseguindo colocar agora projetos mais pessoais de pé, tipo, coisas assim que eu tô: "Ah, beleza, vou soltar e é isso, e dane-se e tal". Grandes coisas estão por vir. Mas assim, mas é isso, assim, mas é legal porque eu acabo, né, vendo e trazendo um olhar que às vezes, né, num ângulo um pouco cego do que ela tá e vice-versa, assim. Às vezes também a gente, pô: vamos fazer um negócio de vídeo. Mas tá muito caro e tal". "Pô, não, é que vídeo é importante pra gente fazer isso aqui". "Não, mas não dá pra gente pagar tanto". Então, assim, tem a razão e a emoção ficam ali, né, o tempo todo. Eu falo: "Não, mas beleza, concordo e tal, então vamos pegar um orçamento mais barato, nã-nã". E a gente vai trabalhando junto, assim, né. Mas é legal porque, eu gosto muito de fazer o que eu faço também. Então, tipo, fazer isso num ambiente, tipo, né, Em casa? em casa e para um negócio que eu acredito tanto também, né, assim, a nossa última virada de ano, né, foi justamente nós 2 fazendo, né, botando em prática o que, né, vai ter em parte da experiência nesse evento. E agora a gente vai virar o ano, olha que loucura, não tinha parado pra pensar. Virada de ano. Bom, no ano passado, pra esse, que a gente fez a sua festa da firma, a gente fez o vision board. E provavelmente vai ser exatamente no mesmo dia que a gente vai fazer o Olha, tô eu não tinha parado pra Gente, pensar ó, pra nisso. vocês entenderem, tá? Manifestação. A Ana Lu, ela não tem uma empresa, né, ela trabalha na casa dela, né, e aí quando ela chegou em por favor, vocês contam, né. Você conta que você foi o idealizador. Bom, eu vou contar porque é a minha perspectiva, depois você conta a sua. Mas o Bruno teve um dia que eu cheguei em casa e estava todo mundo, época de todo mundo fazer festa da firma, participar da festa da empresa. E eu, assim, nem me liguei, né, porque, enfim, não faz parte mais do meu universo já tem muitos anos. Só que eu cheguei em casa, ele me deixou trancada pra fora, então eu consegui entrar no portão, mas não pela porta. Ele falou: "Você vai ter que esperar um pouco que eu tô fazendo um negócio aqui e tal". E era o mesmo dia que a gente comemorava alguma coisa, sei lá, anos Estre juntos, alguns anos juntos. de Acho que era namoro, 7 anos, de 6 namoro. anos de namoro, alguma coisa assim. E aí eu falei: ele vai preparar uma comemoração, alguma coisa, um almoço pra gente, né, comemorar, tal". Aí, quando ele abriu a porta, ele tampou meu olho, eu entrei de olho fechado, aí ele falou várias coisas lindas, né, e sobre o meu trabalho, porque foi meu primeiro ano de digital. E aí, quando eu abri o olho, tinha lá uma plaquinha que era festa da firma, porque ele falou: Ana Lu uma coisa Enterprises. que você não teve, porque não teve, e eu queria que você pudesse ter, porque você tem muito a celebrar no teu caminho, na tua carreira. E aí o Romeu e a Aurora, que são nossos cachorros, estavam com uma plaquinha que era gerente do amor e estagiária do carinho. Gente, eu passei mal esse dia, eu fiquei muito emocionada, muito emocionada. Tá vendo? É experiência. A experiência, então, ele pensa em tudo. Que isso foi o que me ligou, o ponto foi que eu tinha acabado de ter a festa da firma da minha empresa, né, então assim, a gente tinha acabado de voltar, e eu tinha levado minha câmera, né, pra tirar foto das pessoas e tudo, eu enfim, adoro fazer isso. E aí eu levei a câmera, tirei fotos de todo mundo e estava todo mundo tão feliz, todo mundo tão alegre, eu falei: "Cara, olha que legal, pô, que". E aí eu comecei a pensar, falei: "Pô, Ana Lu não tem, tipo, equipe ainda, né, digo assim, tem, sei lá, tipo, 2 pessoas que às vezes ajudam, né, na época você estava ali não sei se vocês já estavam A gente estava começando o nosso primeiro lançamento juntos. Primeiro lançamento, exato, eu não lembro exatamente como é que estava e tudo, eu falei mas se fosse hoje, por exemplo, você já teria mais gente na festa da firma. E aí eu, né, pensei, falei: "Pô, ela não tem, né, gente pra curtir a trajetória", exatamente. Eu falei assim: "Cara, eu vou fazer uma festa da firma pra ela". Tipo, aí eu fui na papelaria, comprei um monte de coisa, desenhei no cartaz e tal. Foi muito legal. Muito legal. E eu acho que a Ana Lu nem sabe disso, né, do segundo lançamento dela, que eu mandei mensagem pro Bruno. "Bruno, acho legal fazer um vídeo e tal". Aí ele me mandou um áudio muito preocupado.
Pepe, o que aconteceu? Ela tá desmotivada? Ela tá preocupada com alguma coisa? Eu não O que eu posso fazer? E não sei o quê. Aí eu falei, não. Ela tá ótima. Nossa. Eu falei, nossa, eu acho que eu preocupei o Bruno. Eu não sabia disso. Mas foi tendo o vídeo que vocês fizeram também naquele lançamento. Foi bastante gente Ele foi participando, né? Não, mas o Bruno fez lá todo o Paranauê dele, né? Foi muito de última hora, mas eu acho que bastante gente participou, né? Tipo, foi bem legal. E eu acho que é isso, sabe? Quando você tá no digital, você tem que entender que é só uma expansão da sua realidade. Você não tem que olhar o digital como, nossa, não, aqui é um universo à parte. Cara, é o que a gente tá vivendo, né? Só aproxima a gente cada vez mais. E isso que eu acho muito incrível. E ser quem a gente é, né? Porque não adianta você fala tanto de disciplina, de rotina, e é o que você faz mesmo, por isso que dá certo. Total. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra, né? Vou falar sobre mentalidade, mas vou tratar mal todo mundo da minha equipe. Não dá. Não, inclusive eu nem te contei isso, né? Mas teve uma empresa grande de fast food que me chamou pra fazer uma publi de Black Friday pra eles. Você tem que falar. Acho que não tem problema eu abrir a marca, né? Eu não vou participar. Mas enfim, o McDonald's. Sério, não sabia. Pra participar da Mac Friday. Você tem que falar dos produtos e tem que comer o lanche, não sei o quê. E eu falei, cara, muito legal essa visibilidade, mas assim, McDonald's não é uma coisa que faz parte da minha rotina. Eu comi na viagem, né? Eventualmente como, mas não é uma coisa que eu quero incentivar o meu público, por exemplo. Não que tenha problema quem come McDonald's, gente. Não é. A Mas gente não até faz come parte. isso. Mas não faz parte do meu conteúdo, né? Então, foi difícil porque eu falei, nossa, mas é uma marca, né, tão grande e tal, mas o que que eu vou comunicar, sendo que eu sou a pessoa que fala de vida saudável, etc. Nunca postei nada comendo McDonald's, vou chegar e falar, gente, olha aqui, é Mac Friday, vamos pro McDonald's, todo mundo. Né? Vai ficar um pouco contraditório. Então, tem muito essa preocupação, né? Não é nem uma preocupação, porque pra mim é genuíno. Mas tem coisas que eu falo, putz, faz sentido eu me associar a isso, eu fazer aquilo dentro do que eu quero pra minha vida e é o que eu quero mostrar? Mas aí eu acho que entra numa coisa que eu bato muito, eu acho muito polêmico eu falar isso, daí eu falo já sabendo que muita gente não vai concordar, mas eu acho que a publicidade, ela ficou muito pra trás, sabe? Então, você vê pessoas que saíram de faculdades maravilhosas, com cursos incríveis, só que a coisa muda muito rápido, não dá Tem que se tempo. atualizar. Não dá tempo, então a Tem que pessoa se tem que se atualizar o tempo todo, né? Até saiu uma lei, acho que foi na China, né? Que não vai mais. Que na China, quem tá no digital e não for formado naquilo não vai poder falar sobre o assunto. Olha. E aí muita gente pensou em trazer pro Brasil. Eu pensei, nossa, pro marketing isso seria uma grande perda. Porque os maiores profissionais de marketing que eu conheço não saíram das faculdades, assim. Não tô falando mal de quem fez a faculdade. Lógico. Mas eu tô falando que realmente as pessoas que eu vejo grandes, gigantes no digital, não fizeram a faculdade. Né? E é muito complicado isso. Você sabe que deve existir até uma briga de ego, Pepe? Eu não sei, tá? Não tô nesse universo, mas eu fico pensando, pessoas que estudaram sobre marketing e publicidade, etc. Deve ter até um ranço nesse aspecto de pessoas que estão hoje grandes no marketing digital, mas que não têm a formação. E essa resistência talvez até afaste essas pessoas. Todas, com certeza. Todas. Você acha que uma psicóloga que tá há 50 anos. É que tem. Há 50 anos da profissão, ela olha pra você e fala: nossa, essa menina tá faturando aí 100 mil em um lançamento. Ficar procurando defeito. É um absurdo. Ela acabou de se formar. Eu tô há 50 anos no mercado. Eu acho que todas as profissões falam esse ego. E se a pessoa tá incomodada com isso, é porque ela não ganhou o espaço dela ainda. Ou não buscou o espaço. Não buscou, Tem aquele vídeo aquela entrevista da Paola Carosella. Ela é maravilhosa. Que ela tava justamente falando sobre isso, assim. Ela traz justamente a perspectiva dela, porque fizeram a pergunta pra ela assim: mas o que te fez querer sair, né? O que te fez, enfim, querer sair do programa do MasterChef que ela participava e tudo. E aí ela falou assim: não, que não tava fazendo mais sentido pra mim, aquilo ali não tava mais me fazendo feliz, assim. E isso é muito louco, porque assim, a quantidade de crítica que eu já recebi na minha vida por estar. E aí, né, fazendo um paralelo do digital com a televisão. Sim, visibilidade. Exatamente, visibilidade, essa coisa toda. E ela falou assim, o tanto que ela sofreu preconceito assim, entre os colegas de profissão dela, né?
por conta das crenças do tipo, porque quem é cozinheiro tem que de fato estar na cozinha, tem que estar se ferrando, tem que estar até tal hora, tem que estar, tipo, de fato com a mão na massa, machucar a mão e etc, etc. Tipo, e quem na verdade tá na TV e tal, tipo, não tem o seu valor porque não é cozinheiro de verdade, porque não sei o que, tal, tipo Ela assim. mesma tinha essas crenças. Exato. Mas quando você tá lidando com uma visibilidade, assim, muito grande, muita gente vai criticar porque não chegou, não alcançou, né? E aí você vê, tipo, por exemplo, com uma grande marca, na hora de contratar o squad de influenciadores, pensa nas pessoas que têm a ver com a marca, olha. Dá uma acompanhada no conteúdo da pessoa pra ver se aquilo vai realmente fazer sentido, se realmente vai engajar, Total. né? Então, é por isso que eu falo, ó, nesse evento, a Travessia, eu acho que muitas marcas aí estão perdendo a oportunidade de não estar junto. Não, a gente já tá com parceiros muito legais, mas tem outros que a gente espera ainda conseguir. Caramba, é assim, é um evento tão nichado que não tem erro se a marca realmente quiser este público. Total. Não tem muito erro. Total. Né? E aí, é isso que eu percebo. Não sei se você percebe isso, né? Que eu já trabalhei também com eventos. E eu percebo que muitas pessoas das marcas acabam chamando os influenciadores porque eles estão lá presentes em todos os eventos. Então, né? Porque gente, São Paulo tem evento todos os dias. Se você quiser ir no evento todo dia, tem evento todo dia. Alguma marca tá fazendo um evento, vai ser hoje. Sim. Né? E aí tem influenciadores que vão em todos, que estão lá marcando presença. E tem influenciadores que decidem não ir. Por exemplo, a Maíra Medeiros, que veio aqui no podcast, ela é muito grande no YouTube e ela sempre estava. Quando ela parou de frequentar todos os eventos, ela parou de ser tão chamada para publicidade. Né? Olha, quem não é visto não é lembrado, né? O famoso. Ela tava fazendo o trabalho dela, mas ela, pela saúde mental dela também, ela falou: não vou ficar tanto. Escolhas. Né? Exatamente. E aí ela faz o dela, ela tá fazendo a marca dela, né? Enfim. E como é que você percebe que nesses festivais, para essas ativações, porque cada ativação dessa, o foco é ser visto, né? E aí tem influenciadores. Como é que você percebe que a marca ela seleciona esses influenciadores? O que você acha que a pessoa precisa ter para ser selecionado por uma marca? Acho que tem de tudo. Tem de tudo, assim. É que normalmente com as marcas que a gente trabalha, acaba que são marcas bem grandes, né? Então eles têm muita estrutura. Então tem sempre a agência de comunicação e publicidade que, né, normalmente cria, né, às vezes cria o conceito do que a marca vai falar nesse tempo todo e tal. Enfim, agência de conteúdo, e aí agência de influência. E a agência de influência normalmente cria uma seleção de creators, né, que fazem sentido para aquela experiência ali. Enfim, uma das marcas que a gente estava trabalhando, né, que eu acompanhei até um pouco mais de perto, teve uma seleção cuidadosa e principalmente por conta do nosso trabalho que a gente acabou drivando muito o que a marca ia falar, né, ia trabalhar como território na música, né, porque isso, assim, a gente não cria só a experiência que tá ali no festival, a gente cria toda a estratégia de como a marca vai usar a música, na sua comunicação para atingir seus objetivos de negócio e tudo. Então a gente, né, muitas vezes acaba participando ali para fazer, ó, aqui para falar disso desse jeito e fazer parte de fato da cultura, sei lá, de uma, né, quando a gente fala de cultura urbana, de música urbana, como foi o caso dessa marca, né, principalmente o funk, que era o território que a gente tinha escolhido. Isso precisava ser selecionado, mas assim, acontece de tudo, né, tem muitas marcas que às vezes nem tem uma agência de influência ou então, né, só chega direto, faz: "Ah, eu quero esse", né, tem já marcas de outros segmentos que a gente trabalha também, que o que importa é, tipo, é o tamanho da pessoa e o tanto que ela vai falar, mas, enfim, varia bastante, assim, esse é o ponto da escolha dos influenciadores, né. Porque tem muito disso, eu acho que o número de seguidor vai cada vez no Instagram, no TikTok já é irrelevante, né, no TikTok a gente até brinca, né, se você quiser que seu conteúdo seja visto, é melhor que a pessoa não te siga. Nossa. Parece que quando você começa a seguir, parece que o conteúdo não vai. É verdade. Porque todo mundo assiste pela For You, mas o engajamento é muito importante. Eu vejo que os seus você é tão conhecida e assim, eu fui
no café da manhã com um amigo meu, falei de você, nossa, essa menina tá estourada e não sei o quê. Aí depois, o Pedro que teve aqui semana passada também, e nossa, eu comecei a seguir a semana passada, né? Todo A gente mundo. foi ontem num evento, e aí a gente tava numa visita guiada, e justamente quando eu olho assim, tem uma pessoa assim falando que ela, obrigada, obrigada. Eu falei, e reconheceu. Isso aconteceu inclusive em Portugal, em Portugal não, na Grécia. Na Grécia. Em Milos. Ela tava mais na frente, assim, eu tava passando mais atrás, eu vi duas meninas passando, as duas olharam pra ela, assim, se olharam, só que elas não sabiam que eu tava junto, né, não me viram, ela, nossa, você viu? Eu também sigo ela, a psicóloga. Eu falei, cara, que você foi reconhecida na Grécia. É muito doido muito isso. louco. Mas eu acho que muito por causa do engajamento, né? Eu acho que os seguidores, tudo bem, né? Você conquistou muitos seguidores, mas se olhar suas postagens, não é um engajamento raso. As Não, pessoas, elas se envolvem se naquilo. Você envolve. abre uma caixinha de pergunta, a galera tá lá, tá conversando, mandando textão, mandando mensagem, né? E às vezes vem algum sem noção comentar alguma coisa, ela não precisa nem responder, porque as próprias pessoas começam a defender ela. Não, porque você quer, porque você é tonto, porque isso, que aquilo. É legal de ver. Não, exato, isso é incrível, assim, eu quero, assim, de verdade, eu fico muito feliz, né, tenho o maior orgulho de conhecer os dois, toda Orgulho todo vez, nosso. né, toda vez que eu falo alguma coisa de qualquer um de vocês, assim, gente, vocês não têm uma noção de quantas pessoas são fãs do casal. Gente, vocês têm que ter uma hashtag. Exato. Hashtag Brunalu. Bruna, exato. Teve um amigo meu que me parou no restaurante esses dias e falou isso me chamou a atenção. Ele falou assim, não sei o que a gente tinha se encontrado, ele veio, falou assim, cara, eu queria, dizer que vocês me inspiram muito. Eu falei, vocês quem? Você e a Ana Lu. Falei, que legal, o Pedro Brasil. Aí eu falei, ele falou, não, cara, eu admiro muito vocês, a relação de vocês, não sei o que. Eu falei, que legal. É muito legal, né? No ano passado, eu vi vocês fazendo o mapa dos sonhos de vocês também, e a gente fez também. Então, assim, vocês também me inspiram a Paloma também. Sempre comento de vocês em casa, assim, tipo, porque é muito difícil você olhar pra casais e falar assim, caramba, eles vivem uma vida muito legal, eles estão muito sintonizados, eles são isso, sabe? Eles são realmente isso, tipo, não é uma coisa que tá na internet só, sabe? Tipo, vocês nem se expõem muito, mas enfim. Às vezes que vocês postam uma foto feliz, então a gente sabe que vocês realmente são aquilo. Que não foi pra posar pra foto, sabe? Que depois da foto vai cada um pra um canto e se vira aí. E a gente tem uma sorte grande, assim, que, enfim, também não sei se eu posso chamar de sorte, mas a gente é muito grudado e a gente gosta muito de fazer tudo junto. Tipo, Depois que a gente até se questiona. chato. A gente fica assim, cara, será que a gente tá muito grudado? Tipo assim, será que a gente precisa ficar com outras pessoas um pouco mais? Assim, tipo, a gente gosta muito disso. A gente gosta. Nosso último fim de semana, a gente comprou um videogame. Agora, e acabou a vida. Aí você que tá expondo. A gente comprou um Nintendo. A gente queria jogar Mario Party. E aí a gente comprou o videogame. E aí a gente, cara, assim, foi o programa, assim, um dos melhores da vida. Sábado à noite. Sábado à noite, prime time, que a gente poderia estar em qualquer balada, qualquer restaurante, qualquer lugar. A gente pediu um japonês incrível. Trouxemos. Japão ainda permanece, a gente vai permanecer. A gente pegou as nossas louças que a gente comprou no Japão de servir saquê e tudo. Pegamos um saquê que a gente trouxe do Japão. Jogamos e ficamos jogando videogame, comendo comida japonesa, tomando um saquê no nosso. Nossa, foi espetacular, foi o melhor, assim, e aí pelo fim de semana pra viver isso de novo. Aí a gente ficou assim, falou, cara, ferrou, a nossa vida agora vai ser isso aqui, tipo, a gente precisa parar um pouco. A primeira vez que eu tive isso, esse insight com vocês, foi uma vez que a Ana Lu postou, ou foi você que postou, não lembro, não, acho que foi a Ana Lu, que você perdeu o drone. Aí vocês foram lá na Nova Zelândia. Aí não sei o quê, eu falei, gente, eles têm que estar se incentivando muito pra fazer todo esse rolê. Porque, assim, E foi ideia dela. Ela falou assim, vamos lá em cima, vamos fazer essa trilha aí, vamos catar era esse o nosso quando vocês conseguiram, eu fiquei assim, caramba, parabéns, certo. E todo mundo durante os stories ficava assim, mas e aí? Conseguiu, e eu postando, Tava todo mundo assim, então assim, eu quero dizer pra vocês que isso inspira muita gente, tá? E eu sei que se eu tô falando, tem 300 pessoas vendo quietas, porque as pessoas não falam, né? Verdade. Então eu quero assim, independente, eu sei que a gente veio aqui pra falar do empreendedorismo de vocês, da profissão de vocês, admiro os dois profissionalmente, mas
como casal, assim, gente, juro. A gente fica muito feliz. Já vale tudo. Obrigado. Então, eu quero agradecer demais pela entrevista de hoje. Que venham mais, né? A Travessia, eu sei que já vai ser um evento maravilhoso, né? Estamos empolgados. Eu também tô muito empolgada. Depois eu quero ver os vídeos, ver tudo que eu não vou estar presencialmente, mas eu vou estar acompanhando cada minuto, gente. Eu vou A estar sua energia vale muito. internet. certeza. Eu vou estar com certeza. É isso. E eu quero agradecer e também dedicar esse episódio pra uma pessoa muito especial que chegou agora, a Amora. Da Gabi, vamos dedicar pra ela esse episódio. Conhecer a A Amora. Gabi, a gente ainda não conheceu a Amora fora da barriga, só dentro da barriga, mas a Amora tava lá em todos os lançamentos, tava lá ajudando a gente. Trabalhou a bichinha. Um beijo pra Amora, quero agradecer também a Lola, que tá fazendo tudo aí por trás das câmeras. O pessoal da Tarde Digital, que sempre nos apoia. E vou deixar vocês dois finalizarem aí. Dá um tchau pro público, pede pra se inscrever no canal. Se inscreve no canal, se inscreve no Travessia. Vai ser um evento incrível. A gente só tem poucas vagas. Segue a Ana Lu. Segue a Ana Luzari, @Ana Luzari. Arroba Ana Luzarel, exata. Eu já participo do Preciso. Bota na tela. Exato. Comentem Bota- aqui que outros temas vocês querem ver aqui no Mooncast, que a PP tá sempre preparando convidados incríveis. É isso. Muito obrigado pelo convite. Eu tava na dúvida. Bate-papo na sala de casa, parece. Exatamente. Foi uma delícia. Próximo Obrigado. a gente faz um na sua casa com o Bruno coloca as câmeras. Combinado, combinado. Então é isso, gente. Um beijo, tchau, tchau. Até o Beijo. próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau.